Olá, muito boa tarde, meus queridos amigos do canal Vem Pra Luta, nosso tão querido e sumido VPL. Tudo bem com vocês? Eu andei fazendo algumas coisas nesses últimos tempos. Levanta a guarda, levanta a guarda. Sai do canto, sai do canto, sai do canto. Movimento, isso. Ainda tá no canto. Ainda tá no canto. Pega um pouquinho a mão, sai do canto. Vai, Leandrão, 20 segundos, guerreiro, bora! Vai, ficou junto, bora Leandrão, vai, tamo junto. 10 segundos, vai, termina batendo, bora. Vamos Leandrão. Vai, sem se encolher, isso aí, termina batendo. Que loucura, né? Mas cá estamos novamente. Ele é um esporte fascinante que você sempre vai ter algumas máximas que se repetem. E aqui eu sempre ressalto assim, sempre penso, né, na verdade, né, que assim, o leão, como o Renato Rebelo gosta de falar, né, que o leão velho sempre morre nas mãos aí do leão novo no MMA. É um esporte extremamente brutal com seus ídolos. A gente já viu muitas despedidas terminarem em nocautes avassaladores. Não tem uma situação aonde você possa colocar assim que os ídolos se aposentaram em alta, com exceção da Amanda Nunes, né, que se aposentou campeã. Acredito que ela não vai voltar a lutar, né? Ela já fez o que tinha que fazer já pelo MMA, mas existem algumas situações ali que sempre surpreendem quando acontece. E uma delas aconteceu nesse UFC, né, que foi a Adesanya, o campeão e favorito, contra o Sean Strickland. Eu lembro na época da luta do Michael Bisping contra o Luke Rockhold, no qual o Luke já tinha vencido o Michael Bisping em uma oportunidade, e por aquelas situações que o MMA proporciona, né, o Weidman não conseguiu estar na revanche, o Bisping foi escalado e você tem uma luta assim inesperada, porque o Bisping tinha acabado de vencer o Anderson Silva e vinha de outros bons resultados, né? Mas o Bisping sempre foi aquele cara, o porteiro da categoria, né? E ele teve essa oportunidade de ouro contra o Luke Rockhold. E aí até ouvi uma vez uma entrevista dele que quando ele recebeu a oportunidade, assim, ele falou, como será que eu tô? Eu tenho que dizer sim para essa oportunidade. Ele disse que ele saiu correr, assim, e quando ele tava correndo, ele pensou, poxa, meu gás tá bom, então eu tenho condições de lutar contra esse cara, entendeu? E o Luke Rockhold nunca foi conhecido, assim, por ser um cara, assim, extremamente respeitoso. Ele sempre foi um cara que teve uma postura de muita... Ele era um cara assim que ele não respeitava, assim. Ele era um cara que não tinha cuidado nenhum com as palavras contra os oponentes. Sempre uma postura arrogante, vamos se usar a palavra correta, né? O Luke Rockhold nunca foi conhecido por ter sido um cara tão legal, né, com as pessoas ali
ele ia lutar ou contra alguns companheiros de categoria. Ele não era um cara elegante nesse sentido. E chama a atenção que quando o Bisping venceu, foi um operário, um trabalhador do esporte que venceu. Então eu gostaria só de trazer aqui alguns dados aqui, né, para vocês, para completar isso daí, né, que a gente tá falando. Eu gostei muito da vitória do Strickland por decisão contra o Adesanya, foi a melhor atuação na carreira dele, e acho que foi aquele gás que a categoria tava precisando, porque tava muito focado ali em Poatan, Adesanya, né, e a gente tem outros bons nomes ali que a gente quer ver lutar. Por enquanto, a única coisa que eu fico chateado é de não ter visto o Adesanya lutar contra o Chimaev. Pode ser que a gente veja essa luta ainda? Pode ser. Mas acredito que se o Chimaev vencer o Borrachinha, dificilmente ele não vai lutar pelo cinturão, né? Não tem como ele não lutar. Mas o que eu quero aqui mostrar aqui pra vocês aqui é o seguinte, pra você ver como a vida geralmente é complicada, né? O Strickland, ele era da categoria peso médio, e ele começa bem a trajetória dele no UFC, né, tendo ali vitórias. Eu lembro que eu gostava muito de ver as lutas dele. Aí ele teve uma derrota contra o Santiago Ponzinibbio, que hoje é um cara... Ele teve nessa descida, né, por peso meio médio, lutou contra o Igor Araújo, venceu por decisão, perdeu para o Santiago Ponzinibbio via decisão. E aí... eu lembro que ele me surpreendeu quando ele venceu o Alex Garcia por nocaute. Essa luta foi em 2016, aqui que eu tô colando, né? Não sei tudo isso aqui de cabeça. E ele vence no ano de 2016 as duas lutas que ele faz, que é contra o Tom Breeze e contra o Alex Garcia. Em 2017, ele luta contra o Kurt Magee, vence e aí perde pro Kamaru Usman, que estava em ascensão naquela ocasião, né? Fazendo aquela marcha dele até ele conquistar o cinturão. Nisso, o Sean Strickland volta algumas casas atrás, enfrenta o Nordine Taleb, que ficou mais conhecido no Brasil por ser o segurança do Neymar em uma ocasião. Eu lembro que toda a matéria dele aparecia segurança do Neymar nocauteia, segurança do Neymar ganha, segurança do Neymar perde. Mas daí teve uma luta que me chamou muita atenção, que foi ainda no peso meio médio contra o Eliseu Capoeira. O Sean Strickland e o Eliseu fizeram uma luta da noite pra mim. Sim, foi aquela luta arrebatadora no UFC 224, que, se não me falha a memória, foi aqui no Brasil. Talvez minha memória esteja falha. Foi aqui no Brasil essa luta. E ele luta contra o Eliseu, assim, eu lembro assim que a Shide vai e vem, e o Eliseu vence ele por TKO, né? Não chega a dar aquele nocaute limpo, mas foi assim um passeio ali na parte final da luta. Após essa derrota, o Strickland, se eu não estou enganado, ele tem uma lesão muito grave no joelho. E aí ele volta a lutar só em 2020, que é quando ele faz uma luta peso casado contra o Brendan Allen, vence por nocaute aí. E depois ele ganha do Jack Marshman, já no peso médio, que daí ele retorna a essa categoria. E aí ele começa a se tornar uma figura interessante. Ele fala muita merda no Twitter, ele é um troll na internet. Ele tem algumas lutas agendadas contra o Uriah Hall e contra o Luke Rockhold, que acabam não ocorrendo. Posteriormente, depois ele consegue lutar contra o Uriah Hall. E é aquela história de vida assim que a gente vê que o cara é um trabalhador, mas eu não levava ele tão a sério. Acredito que boa parte do público não levava exatamente por ele ter essa postura troll, né? E aí ele luta contra o Jared Cannonier, perde, né, no dia 17 de dezembro aí de 2022, e também no dia 2 de julho daquele mesmo ano ele leva aquele nocautão espetacular do Alex Poatan, que foi onde credenciou o Poatan para disputar o cinturão contra o Adesanya na luta que ele é campeão. E por aí você acha que o Sean Strickland vai ficar no caminho, né? Porque é difícil a pessoa conseguir se recuperar depois de
tantos resultados inconstantes, né? Nunca foi assim um nome assim que chamasse atenção absurdamente, né? Digamos assim. Então você realmente acha assim que ele não ia conseguir mais nada assim no topo da tabela. E aí você tem ele pegando a promessa, né, o Imavov, faz uma luta mais ou menos, só que a grande exibição dele, né, no caso, foi contra Magomedov. Tava assistindo essa luta e foi assim impressionante, assim, que parecia que o Magomedov, que é uma promessa também, ia passar o carro nele, só que a partir do momento que o Magomedov cansou, o Sean Strickland começou a se desenvolver na luta e começou a crescer. E foi crescendo até terminar uma performance muito interessante, que ele consegue o TKO no segundo round, depois de uma reviravolta, assim, engraçado que parecia um chefão, assim, quando a barra do cansaço ali do Magomedov foi pegando, ele acabou a energia, e nisso o Strickland começou a subir após aguentar ali a tempestade ali, que foi o início da luta, né? E aí ele se credenciou. Na teoria, não era para ele disputar o cinturão, era para ser o Robert Whittaker. Dricus du Plessis que venceu o Robert Whittaker, né? Mas o Dricus não pôde lutar, o sul-africano não estava disponível dentro da categoria. O Adesanya tinha acabado de vencer o Poatan, não fazia sentido uma terceira luta entre os dois nesse momento. Como eu disse, o Whittaker tinha perdido pro Dricus du Plessis e não tinha mais nenhum outro nome assim que tivesse em alta, né? A não ser se rolasse ali esse confronto inédito contra o Sean Strickland, né? Já que o Paulo Borrachinha e o Chimaev já estavam aí se acertando, né, para lutar, então não havia grandes... E o Borrachinha também já foi derrotado já pelo campeão, né? Não tinha muitos oponentes, e aí aparece a oportunidade. O cara não tem muito tempo de preparo, uma história muito parecida com o Bisping nesse sentido, só algumas semanas ali de antecedência ele fecha essa luta, ele aceita esse desafio. E isso mostra a importância de que hoje o atleta de MMA, ele não pode se dar o luxo de parar de treinar logo após ele fazer uma luta. Ele tem ali um período ali de descanso, com certeza, ninguém é de ferro, ainda mais sendo um esporte tão difícil quanto o MMA. Mas é interessante a gente ver o quanto você estar preparado é importante, porque quando a ligação chegou até o Strickland, ele fez ali um charme, ele deve ter feito algumas exigências, principalmente financeiras, que faz total sentido, porque o UFC precisava de um desafiante e ele estava ali disponível. Então eles fecham essa luta aí e o UFC consegue casar aí esse confronto, né, com o campeão da categoria. Particularmente eu achava que o Adesanya ia passear, achava que ia ser um passeio no parque para ele, assim como muitas outras pessoas também achavam. Não é feio a gente falar isso. Ninguém aqui é dono da verdade. Então assim, eu achei que o Adesanya ia passar o carro mesmo. Mas por fim não foi o que aconteceu. O Sean Strickland conseguiu fazer uma performance dominante e se torna aí campeão do peso médio do UFC. Algo que há 2 anos atrás seria praticamente impossível. Porque ele nunca foi, como eu destaquei em todo esse vídeo, ele sempre foi um cara de altos e baixos, né? Ele nunca foi um cara assim unânime. Tem uma postura de luta extremamente engraçada, assim, que ele fica com aqueles brações assim pra frente, assim. Ele tem uma postura diferente dos outros lutadores, inclusive o Alex Poatan pega ele numa finta dessas, mas ele sempre se destacou por ter principalmente na categoria dos médios, de ter um jab muito rápido de esquerda, sabe? E esse jab rápido dele aí foi um grande diferencial, ao ponto dele conseguir dominar, fazer aí, na minha opinião, 3-2 em cima de um dos melhores strikers de toda a história, mas não o melhor. O melhor e maior campeão da categoria peso médio do UFC, eu vou até um pouquinho mais longe, do MMA mundial, é
sempre foi e sempre será Anderson Spider Silva. Eu acho que essa derrota da Adesanya, mais do que nunca, coloca um ponto final na discussão de quem foi o melhor peso médio dessa categoria dentro do UFC, porque os números do Anderson, a regularidade e o tempo como campeão são credenciais, ainda mais agora após a Adesanya sofrer o seu segundo revés, mostram que o Spider sempre esteve muito à frente do seu tempo e venceu todos aqueles que tinham na sua época. Não importa que você diga assim, mas hoje o nível de competição é mais alto, não tem como você comparar tempo ao tempo. O Spider na época enfrentou todos os melhores da sua divisão e passou o rodo em todo mundo, com exceção do Chris Weidman aí, que já é de uma geração à frente, né, do Anderson, né? Já tinha uma diferença muito grande de idade, né? Hoje o Weidman, por exemplo, está se aposentando e o Anderson está aí fazendo algumas lutas de exibição de boxe, mas está aposentado do MMA desde que ele saiu do UFC, né? Então é isso, né? A vida mais uma vez está mostrando que muitas vezes você não vai ser o cara mais talentoso, você não vai ser o melhor, mas tem até uma frase, né, que é "Nothing beats the hard work". Nada bate, né, digamos assim, nada supera o trabalho duro. E o Sean Strickland tá aí mais uma vez para mostrar que realmente o trabalho duro dentro de um esporte tão competitivo faz total diferença, tá certo? Esse foi um retorno, uma resenha talvez, né, referente a esse assunto. Teria também um assunto aí da luta do Fabrício Verdun contra o Junior Cigano. Eu assisti essa luta no Game Bread Bare Knuckle, que ocorreu na sexta-feira. Achei um evento bacana, teve ali algumas lutas legais. Particularmente não é atrativo para mim, nem o boxe sem luvas, né, o Bare Knuckle, nem essa situação ali, né, do MMA sem luvas. Eu acho que é muito brutal, assim, visualmente assim, ele não é agradável, assim, mas eu entendo quem goste assistir a luta por pura curiosidade, porque são dois veteranos aí, dois pesos pesados que fizeram história no MMA nacional. De carreira, acredito que a carreira do Verdun seja maior, mas no confronto direto entre os dois, aí o Cigano levou mais uma vez a melhor aí, frustrou o Fabrício Verdun desde o primeiro round, não tomou grandes riscos no segundo, mas a verdade é que a luta não teve grandes momentos assim no total. Foi uma luta que teve um certo... Em alguns momentos assim, foi uma luta um pouco mais parada, não foi uma luta assim tão agitada, né, igual todos estavam esperando, por ser essa modalidade nova, sem luva, todo mundo queria ver aquela guerra. Até quando o Fabrício Verdun entrou com Sandstorm, né, que era a trilha sonora do Vanderlei, todo mundo já ficou maluco, né, tipo, nossa, vai ser a pancadaria. E no fim não foi, né, foi uma luta do qual o Cigano, desde o primeiro momento, se impôs, não correu grandes riscos e dominou o Verdun, que estava até um pouco mais lento que o de costume, né? Chega uma hora que o tempo de estrada já cobra o seu preço, né? O MMA, mais do que nunca, igual eu falei para vocês, é um esporte onde o leão novo sempre abate o leão mais velho. Nesse caso eram dois leões aí, não vou dizer mais velho, mas experientes, né? E aí ficou a melhor aí pro Junior Cigano. Não sei se ele vai continuar, ele falou que ele gostou ali no final da luta, ele gostou da experiência, né? Mas eu não sei se ele vai continuar nessa. Eu acho que o Júnior dos Santos ainda tinha algum espaço em algumas organizações aí, de repente pintar aí uma proposta do ONI para fazer ali uma luta, acredito que seria interessante, mas também assim tá longe do seu auge. Não foi aquela... Se ele tivesse passado o carro no Fabrício Verdun, eu estaria falando aqui um discurso totalmente diferente. Até na outra luta que ele estava contra o Yorgan de Castro, eu achei que até ele se lesionar ele estava melhor. Foi uma pena ali a lesão dele. Ele estava melhor que o Yorgan, mas
eu esperava um pouquinho mais ainda do Cigano, sabe? Pelo que ele já demonstrou dentro do octagon, pelo que a gente sabe que o Cigano pode fazer. Hoje assim, eu já não vejo mais o Cigano sendo campeão em outra organização, por exemplo. Né? Mas é sempre bom lutar, que bom que tem esse espaço, que bom que essa galera tem esse espaço, e é sempre importante aí pro esporte que os nossos ídolos sejam bem cuidados aí. E espero aí de coração aí que fique tudo bem com o Fabrício Verdun, que teve ali uma lesão bem grave ali no olho, né? No olho esquerdo, se não me falha a memória. Que foi onde ele apresentou um corte ali bem profundo. Espero que se recupere da melhor forma. E os caras são adultos, eles sabem o que fazer da vida deles. Todo mundo sabe onde a água bate, né? E eu, na minha opinião, assim, não acho que a gente vai ver o Fabrício Verdun assim, se arriscando novamente algo assim. Talvez em evento de celebridade poderia ser, igual tá tendo, o Popó tá lutando um monte aí contra uns caras aí que não tem, com todo respeito, mas que não tem relevância mais, né? Por exemplo, esse Júnior Dublê aí que lutou contra o Popó, eu acho isso bizarro. Quem é Júnior Dublê? Né? Não faço ideia. Mas tem quem gosta, é um show, né? Tem todo aquele envolvimento de artistas, então eu gostaria de ver o Verdun lutando contra alguém nesse sentido assim. Mas profissionalmente, assim, eu acho que o Verdun já fez bastante já pelo esporte. Além de lutador, hoje ele é um empreendedor, tem um podcast muito bacana aqui no YouTube. Eu acho que faz mais sentido aí para ele continuar a carreira de outras formas, né? Até de repente competindo no jiu-jitsu sem kimono, alguma situação assim, do que continuar no MMA sofrendo danos ali, diminuindo o tempo de vida, né? Que é o que o MMA acaba... Esse é o preço, né, de você lutar o MMA. É o preço de dar o show. Por isso que tem que ser muito bem remunerado. Isso é o mais importante. Mas é isso. Vamos ver agora se retomamos as atividades aqui no canal. Quero agradecer a todos aí pela visualização. E quem sabe, em breve nos vemos aí novamente. Eu sou o Leandro Cardoso, este aqui é o VPL. Eu agradeço muito a sua visualização. Desejo uma ótima semana. Tchau!